Sejam bem-vindos a mais um Newcast, o podcast onde a estratégia encontra a criatividade. Eu sou o Vinícius, cofundador da Winil, e hoje eu estou aqui com o Rogério. Seja muito bem-vindo, Rogério. Como é que você tá, meu amigo? Beleza? Bem, tranquilo. Tranquilo. Rogério, se apresenta um pouco pro pessoal, conta um pouquinho quem é você aí pra galera. Obrigado pela oportunidade, pelo convite, é uma satisfação imensa para nós, né, do Rogério Advogados Associados, estar aqui junto com vocês. Esse projeto é interessante, né? Com Trazer certeza. informação, trocar ideias aí na área jurídica e levar um pouco de esclarecimento, conhecimento aí para as pessoas que interessam no assunto. Com certeza. Se apresenta um pouco qual é o seu nome, sua área de atuação ali, quando você demonstrou interesse pela área do direito aí na sua carreira. Cara, uma história interessante. Eu já era empresário, né? Já atuava no ramo do comércio de autopeças e também era atuante no ramo da construção civil. Então isso me deu bastante bagagem, bastante experiência. E aí eu fui fazer direito na busca de buscar conhecimento, de ampliar essa área de atuação e até preocupado com as novas tendências do mercado, né? Com as dificuldades do empresariado que eu já vivia naquela época, então eu fui fazer direito. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com aquela situação da dificuldade da área jurídica. Mas desde a infância ele tinha algum desejo, algo assim, almejando a área do direito ou não? Cara, eu via assim que tinha alguma coisa nata, né? Alguma coisa que me falava assim, ó, sua área é por aí, né? Fora dessa área de atuação empresarial que você atua, que era o comércio varejista de autopeça e a área de construção civil, construção, venda, compra, negociações, eu tinha muito interesse. Tinha essa vocação nata, né, para essa sede de participar desse processo democrático, da justiça, né, de fazer parte desse universo. E aí, estamos aí. Perfeito. E aí, nessa sua trajetória, quando você decidiu abrir o seu escritório hoje? Então, aí assim, antes mesmo de terminar a faculdade, já me preparando, eu já decidi, eu vou fazer a migração. Eu vou, de fato, sair do empresarial e vou para a advocacia. Porque, na verdade, a advocacia também, hoje, ela tem um quê de empresarial, né? Porque o advogado tem CNPJ, tem todas as obrigações de um empresário, mas o que eu acho interessante é essa questão de ser advogado para atuar numa área em que você traz uma bagagem, uma experiência, né? Então, você viveu do lado de lá, né? Então você acha que isso teve um diferencial na sua evolução? Ah, com certeza. No seu desenvolvimento? Com certeza. Traz uma maturidade, uma preparação, né? Porque quando você chega lá, apesar de você ter o conhecimento jurídico, você também tem o conhecimento prático. Isso ajuda bastante. Com certeza. E me conta um pouquinho como você descreve ali o seu escritório. Então, o escritório hoje, ele é pautado justamente nessa construção ideológica aí que a gente trouxe lá de trás, né? Então, conhecendo as dores, os problemas dos empresários, todas as dificuldades, todas as áreas, a gente procurou aí criar um formato que atendesse em todas as necessidades, né? Mas sempre pautado na seriedade, no compromisso, né? Buscando aí o conhecimento, estando antenado com as leis, com o arcabouço de leis aí que todos os dias se apresenta para o empresário e poder ajudar da melhor maneira possível, em todas as situações em que ele vive. Ele tem um problema, a gente pega o problema e tenta resolver. Tem outro problema e não existe problema que não se resolva. O problema sempre tem solução. A questão é como abordar o problema. É um problema administrativo? É um contencioso? Já virou um processo? Exige uma demanda? Né? Qual que é a melhor estratégia? Sempre buscando no melhor tempo, com o menor custo, trazer a solução adequada, justa e pacífica, né? Porque o interesse do advogado é ajudar na pacificação social e principalmente com foco no auxílio ali à atividade empresarial, né? Naquela atividade que é a principal do interessado ali, que é o cliente. Perfeito. E hoje no seu escritório, quais são as áreas de atuação ali? Então, dentro do direito empresarial, ela se divide em várias áreas. O empresário ele enfrenta problemas na área trabalhista, né, que nas relações ali com seus colaboradores, na contratação, na administração, na fiscalização. Vou te dar um exemplo. O empregador, por exemplo, o patrão, ele tem o poder diretivo e fiscalizador. Então, ele tem que estar atento para tudo aquilo que acontece. Ele tem que ser justo, mas ele precisa, de certa maneira, aplicar as normas do direito do trabalho para que a sua atividade desenvolva da melhor maneira possível e ele obedeça às leis, né,
proteja o empregado dentro dos seus direitos, mas também se proteja na sua atividade, que é o seu fim econômico e lucrativo. Então ele precisa conhecer, às vezes, de alguns princípios, como da imediaticidade. Ocorreu um problema, ele tem que se valer ali daquilo que a lei permite. Porque há uma falsa impressão de que o empregador não tem a possibilidade de agir. Há uma falsa impressão, por exemplo, que a Justiça do Trabalho é protecionista. Não, a Justiça do Trabalho ela não é protecionista, ela é especializada, né, nas questões das leis trabalhistas, mas ela é imparcial, ela atende o direito como um todo, tanto o direito do trabalhador como o direito do empregador. Perfeito. E hoje, quer completar alguma? Sim, claro, porque como você perguntou, quais seriam as áreas. Então, ainda dentro do direito empresarial, nós temos questões contratuais, nós temos questões previdenciárias, né? E o empresário também, ele não tem só problema de natureza empresarial. Todo empresário tem sua família, ele tem o seu carro que pode dar um problema, ele adquire bens, ele precisa contrair empréstimos para poder captar recursos para o seu negócio, e em algumas situações isso também se torna um problema e ele necessita de auxílio jurídico para poder lidar da maneira correta com cada uma dessas situações. Perfeito. E hoje, assim, dentro dessas áreas, qual que você julga que existe mais demanda ali em cima? Então, o que o empresário mais se preocupa é com as questões tributárias, né? Hoje no Brasil são uma infinidade de leis todos os dias, né? Inclusive estamos aí diante da implantação da reforma tributária que vai mudar radicalmente todo esse cenário aí. E o empresário às vezes se sente um pouco inseguro, né? Com um pouco de insegurança, de como que ele vai gerir o seu negócio, crescer e ao mesmo tempo enfrentar essas questões. Mas é uma questão muito sensível do empresário. Fora a questão de captação de recursos e concorrência, enfim, né? Estar aí preparado para os desafios modernos, vamos dizer assim, né? Perfeito. Dentro do seu escritório, o que você julga como que seja um diferencial? O que te faz ser diferente, o seu escritório ser diferente dos demais? Eu represento o escritório. Às vezes eu costumo dizer, né, o Rogério Advogados representa o escritório de advocacia Rogério Advogados Associados. Enquanto associados, eu costumo dizer que nós não somos individuais, nós somos um todo, nós somos uma equipe, né, com cada uma das bancas, a banca de direito trabalhista, a banca de direito civil, a banca de direito contratual, a banca de recuperação de crédito, a banca que lida com a questão da defesa do empresário no contencioso dos créditos que eventualmente estão sendo executados. Então a gente une todos esses conhecimentos, a gente une todas essas forças, se transforma numa força corajosa, né, estudiosa, dedicada e que com compromisso a gente busca atender às necessidades. Perfeito. E qual a importância você acha que, assim, a credibilidade do seu escritório, ela tem um grau de importância muito grande ali para representar ali os seus clientes? Sem sombra de dúvidas. Credibilidade é uma coisa que não se compra, credibilidade se conquista, né? E aí eu costumo dizer, o cliente chega lá, conversa, apresenta o seu problema e ele já está depositando uma confiança em você. Com certeza. Só dele procurar, né, o seu escritório. Exatamente, mas ele precisa validar. Com certeza. E o mundo é exigente, né? Ninguém contrata, ninguém paga, ninguém busca se não, de fato, acreditar. Então a credibilidade eu acredito que vem com a validação, né? Uma validação que demanda principalmente de verdade, de compromisso, de responsabilidade. Perfeito. E me fala um pouco dos desafios que é gerenciar um escritório, você ser empresário e um advogado ao mesmo tempo ali no dia a dia. Cara, é estar atento, né? Buscar os conhecimentos. Hoje a gente vive um mundo de tecnologias, né? De desafios. Então, estar sempre antenado, buscar crescer, acompanhar, se dedicar, especializar o tempo todo. O advogado não pode parar de estudar. Até me recordo de uma das fases do professor nos tempos da academia, da faculdade, né? A única coisa que não pode transitar
né, além da sentença, que é um linguajar aí do mundo jurídico, é a questão de estudar. O advogado tem que estar sempre estudando, né? O livro não pode transitar em julgado, Com certeza. jamais. Apesar, mesmo que hoje seja um livro digital, né? Mas não tem problema. O cara tem que estar lendo, o advogado tem que estar estudando. Atento às notícias do... Tem que estar antenado, né? Você vê, agora tivemos uma decisão agora, uma mudança muito importante, que é até interessante levar isso a conhecimento das pessoas, uma modificação no sistema das intimações jurídicas por meios eletrônicos, né? Que é o domicílio judicial eletrônico e também das intimações eletrônicas. É o Diário de Justiça e o DGEM, né? Então, hoje, você precisa atualizar o seu cadastro nos órgãos, né, eletrônicos, como, por exemplo, o gov.com, os portais de intimação eletrônica, para que você não seja surpreendido daqui a pouco com uma multa, com uma tramitação de um processo do qual você perdeu um prazo para poder dar um aceite ali, contratar um advogado e tomar as providências. Então o mundo está caminhando para isso aí. A tecnologia é um caminho sem volta e ela traz as suas vantagens, mas ela também vai cobrar do ponto de vista de modernizar, de otimizar, às vezes eu diria até que de desburocratizar, que é um dos grandes problemas, né, do direito empresarial, da vida do empresário, que é essa dificuldade de tramitação aí, de tantos órgãos, de tudo você ter que buscar num lugar, em outro. Então, essa concentração de atos, essa facilitação, né, os meios eletrônicos, digitais, que trouxe muito mais acessibilidade. Vejamos, após a pandemia, as audiências que todas eram sempre presenciais, que demandava o deslocamento do advogado ao fórum, e ali a gente ficava horas, às vezes, aguardando a pauta. Hoje, na maioria das vezes, as audiências são telepresenciais, né? São online. Às vezes o advogado vai menos ao fórum, né? Então, deu o horário ali, você entra, mesmo que atrasa um pouquinho. Isso trouxe muita facilitação para a nossa atividade. É uma coisa que eu vi como produtiva. E é um efeito de tecnologia, né? Mas também... isso também trouxe uma visão diferente de que a tecnologia poderia ajudar na questão da celeridade dos processos, né, da resolução dos conflitos, e de que isso poderia tirar um pouco desse tabu da morosidade, da demora da tramitação, da entrega da tutela jurisdicional, que é o interesse, em palavras mais simples, o interesse daquele que busca a justiça. Olha, eu quero o resultado. É muito comum, todo mundo que você conversa, processo é uma coisa que demora muito, né? Então, estamos caminhando. Bom, é ótimo, né, a questão da tecnologia, que tem contribuído bastante para o meio jurídico, né, visto que as pessoas têm esse preconceito aí com processos, né, que sempre é algo que vai ser demorado, algo que vai ser muito burocrático, e a tecnologia vem auxiliando muito nesse meio, né, em otimizando bastante. Acho que essa é a definição, né? Correto, claro, com certeza. É uma definição que nos coloca aí no mundo moderno, vamos dizer assim. Tecnologia é com certeza uma coisa que você tem que estar atento, né? E você acha que, por exemplo, o que diferencia hoje, às vezes, os advogados é o quanto cada um está se dedicando à atualidade, ao desenvolvimento do mundo atual, como, por exemplo, a tecnologia também, e atualizações aí no meio jurídico? Com certeza, é um conjunto, né? São vários pilares. Não vai ficar sem uma coisa e sem a outra. A tecnologia ajuda bastante, é importante, mas como a gente já falou aqui, é importante se especializar, estudar, se preparar, ter uma boa equipe, mas acima de tudo, o escritório, o profissional ser pautado nos princípios éticos. É uma coisa que eu costumo dizer. Advogado tem que falar a verdade. O advogado tem que ter compromisso com a seriedade. O cliente, muitas vezes, quando tem um problema, ele chega na presença de um profissional, ele às vezes até quer ouvir algo diferente, que é aquilo que vai pacificar o coração dele naquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia que ele está passando. Porque quando você passa por um problema, às vezes você perde um pouco essa capacidade racional, né, de lidar. Você quer acreditar que você está certo. A gente costuma brincar que para cada problema, para cada cliente, você tem um direito. E quando você senta diante de duas pessoas que estão em conflito,
Existem realmente dois direitos, os dois estão certos, né? Esse é o papel, às vezes, do juiz, né, de analisar e depois aplicar realmente. E, infelizmente, sempre vai sair um ganhador ou um perdedor. Então, o advogado, quando ele atende, ele tem que ter essa visão, né, de, às vezes, até de trocar de lugar, de migrar, de falar, não, eu vou dar uma olhada aqui como se eu fosse o juiz que fosse julgar. Eu vou pensar como se eu fosse o outro advogado que vai defender aquilo que eu vou alegar. Porque, sendo assim, ele terá condições de ter uma maior compreensão e uma melhor estratégia, né? Mas não dizer para o cliente aquilo que ele quer ouvir, mas exatamente aquilo que é, com base em quê? Naquilo que está lá na legislação, né? Aquilo que vai ser usado e aplicado para ser julgado pelo juiz. Quanto mais próximo você conseguir chegar disso, melhor será o seu resultado. E no final, seu cliente vai te agradecer. Perfeito. E você tocou num ponto muito importante de, às vezes, se colocar em certas posições para ter uma análise melhor de cada situação. E a gente puxando um pouco para a parte, um lado emocional ali do meio jurídico, às vezes, como que às vezes, lidar com, às vezes, ter que passar uma notícia, às vezes, ruim para uma pessoa, dar uma notícia negativa, ou até mesmo positiva, como é que é esse auxílio, esse posicionamento emocional com os clientes? Acontece muito isso? Sim, claro. Como eu estava te dizendo, sempre pautado na verdade. A verdade ela é mais fácil de você lidar com ela. O cliente chegou, te apresentou o problema, você vai dizer para ele, o seu caso é complicado, o seu caso é difícil. Às vezes você vai ter que dizer para ele, para o seu caso, às vezes não tem a solução que você quer, mas imaginemos, eu posso conseguir um tempo que vai te trazer uma condição de resolver o seu problema, né? Eu posso conseguir, se for uma dívida, um parcelamento, né? Enfim, tem uma série de soluções. Mas quando se chega lá no final de um processo, por exemplo, e se tem que dar uma notícia ruim, uma coisa que o advogado não pode se furtar é de comunicar ao cliente, é de levar essa informação para ele, porque é comum isso no escritório, às vezes o cliente chega com um problema de que teve um processo que não recebeu essa informação e que por medo de levar essa informação para o cliente, às vezes o determinado profissional deixou o tempo passar, mas isso, queira ou não queira, vai bater na porta do seu cliente. Então você tem que enfrentar isso com a mesma seriedade de quando você enfrentou, quando você foi ali conversar pela primeira vez com o cliente. E sobre a questão emocional, o advogado, às vezes, o cliente espera que o advogado se envolva emocionalmente, às vezes, no problema dele. Pelo menos viver aquilo, tentar entender da forma que ele está sentindo. Não digo realmente estar emocionalmente na mesma condição, porque não, você tem que ter controle emocional, né? Você tem que estar preparado para ajudá-lo a enfrentar aquilo ali. E ele espera de você que você esteja do lado dele, mas que você tenha o controle emocional. Até os juízes costumam brincar, às vezes, ou exigir disso da gente na audiência. Olha, de vocês, advogado, a gente espera uma conduta de comportamento emocional, descontrole. Então aqui, numa audiência, né, numa solenidade, onde o juiz é o presidente, e você, enquanto defensor, é presidente da sua defesa, você tem que manter a ordem, a urbanidade, né, saber. É na audiência, por exemplo, que o advogado mostra a sua profissionalidade, a sua profissionalidade, seu conhecimento, sua capacidade e habilidade, né, de aplicação da lei e dos recursos, dos artifícios necessários para que ele alcance o objetivo e o sucesso do seu cliente. Perfeito. Ô, Rogério, o que você acha que hoje é a maior preocupação do empresário atualmente? É justamente sobre tudo isso que a gente falou, né? Eu acho que o que mais preocupa o empresário seria aí as questões tributárias, né, trabalhistas e fundiárias. São esses três caminhos aí que mais preocupam o empresário e que às vezes engessa a atividade econômica empresarial. Perfeito. Rogério, conta pra gente aí uma história, algo que aconteceu e que te marcou e que você carrega isso com você até hoje, uma lembrança aí, alguma história no ramo do direito. Cara, essa pergunta é interessante, igual a gente falou aqui de credibilidade, né? Então tem atuações, tem casos que acontecem com a gente assim que nos marca. Teve um caso lá no escritório que o cliente chegou, conversou, a gente contratou, e aí eu estava trabalhando para ele, e lá no meio da história ele foi me contar como que ele chegou no escritório, né? Então, segundo ele
ele viu lá uma dessas fotos aí, desses vídeos que a gente naturalmente coloca no Instagram aí, informativo, né, para levar conhecimento jurídico para as pessoas. Então ele me falou que naquele dia ele tinha recebido ali uma intimação da justiça e que tinha tirado o chão dele, né, que era um valor assim expressivo, que ele ia ter que se defender, e ele, um pouco desanimado lá, sentado no sofá, ele viu uma daquelas postagens ali do escritório e falou, nossa, eu conheço esse advogado aqui, e analisando o que eu falava lá no vídeo, que era um vídeo institucional do escritório, né, ali no Instagram, ele falou, nossa, faz sentido, porque eu conheço esse profissional. E lá ele foi. E aí, aí a parte interessante que eu achei assim, quando você perguntou, é que ele falou para mim, agora que olhando dentro do seu olho, eu vi a verdade daquilo que eu tinha visto lá. Então eu vi que você tem vontade de me ajudar a resolver esse problema meu. Cara, aquilo me deu uma satisfação, eu fiquei muito feliz com aquilo, sabe? Então eu diria que isso aí é a gratidão, né? Você ser um profissional, atuar numa área em que você gosta, que você levanta todo dia, que você se dedica e que depois eu acredito que você colhe o fruto, né? Com certeza. A sua dedicação. É sofrido, a advocacia é sofrida, né? Eu tinha um amigo e um professor que falava que a advocacia é uma noiva sem coração, ela bate, né? Pega o chicote, o cara vai para lá cedo. Quando eu fui fazer direito, que eu comecei a estudar, eu queria chegar no escritório 9 horas, ir embora 5 horas. A hora que você viu, não era nada disso. Nada, hoje eu acordo muito cedo, vou pro escritório muito cedo, saio muito tarde, às vezes tem que me tirar de lá de dentro, porque a gente realmente se apaixona e se casa com a advocacia, sabe? Mas é gratificante. Isso é muito importante, muito bom também, né? Ter paixão por aquilo que faz, né? Acaba que não se torna um trabalho fazer aquilo que você gosta, né? Claro, não sei se você já ouviu, às vezes teve a oportunidade de ouvir ou de ler uma frase célebre do Ayrton Senna, né? Ele falava que tudo que você for fazer, faça sempre com muito amor, com muita dedicação, com muito empenho, independente da classe que você estiver, né? Seja ela mais alta ou mais baixa, e que de alguma maneira você chega lá. Então, é bacana. Com certeza. Ô, Rogério, o que você julga ser ali a missão de ser um advogado? Conta pra gente. Advogado é indispensável à justiça. O advogado, a profissão de advogado é a única profissão prescrita na Constituição Federal. Está lá no artigo 133, né? Então, a administração da justiça, ela depende. O advogado, ele participa do processo democrático da construção, da aplicação e da interpretação da lei. Porque cada vez que um advogado discute e sustenta uma tese, questiona um direito, ele está aperfeiçoando esse arcabouço, ele está contribuindo, né? Então o advogado tem esse papel muito importante. Ele tem que se sentir importante e o advogado fala pelo cliente. O advogado fala a quem? Então ele fala pelo seu cliente, representando ele como se ele fosse. E o advogado não pode se calar. O advogado precisa se valer das suas prerrogativas, se posicionar, né? O advogado não pode deixar de ter a sua opinião própria, né? E no momento oportuno, saber o que falar, saber o que fazer e ter o controle da situação para conseguir, com a melhor estratégia, alcançar os objetivos necessários ali do seu constituinte. E no final, é só gratidão mesmo por essa profissão e continuar contribuindo com esse processo, ajudar as pessoas. Claro que não deixa de ser ali o seu ganha-pão, mas de outro lado, todos nós temos a responsabilidade social de nos ajudarmos, vamos dizer assim, mutuamente, né? Com certeza. Ajudar sempre ali o empresário e continuar contribuindo aí com um excelente trabalho que já é bem executado. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Newcast. Esse aqui foi o Rogério. Então, se você gostou desse vídeo, já vai seguindo ele lá nas redes sociais. Muito bem. Nosso Instagram, Facebook, nosso site, enfim, o nosso Instagram aí, para quem quiser seguir a gente lá, rogeriopereirasilva.adv. Siga a gente, deixe seus comentários, suas dúvidas, que o que a gente puder contribuir. Se vocês tiverem dúvidas aí tributárias, jurídicas, pode mandar lá para o Rogério, que ele vai estar auxiliando vocês da melhor forma possível. Tenho certeza que vai ser um ótimo atendimento para vocês. Então, pessoal, não esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com os amigos próximos de vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado, Rogério. Um abraço. Obrigado, meu amigo. Valeu. Tamo junto.